eventos aí de períodos mais prolongados de ausência de chuva aí, né? Então, aí junta com o cenário lá do próprio, da acumulação que você mostrou, né, das comparações entre a maior acumulação no Cantareira, né, e a gente entrando, você já mostra o máximo já atingiu em fevereiro, né, então, novamente, aprendendo com vocês, né, na verdade, agora a gente provavelmente vai controlar, mas a gente sabe que vai entrar, muito provavelmente, muito ruim lá no ano que vem, né? Muito provável que a gente entre, né, devendo bastante no ano que vem. Então, para esse ano vai ser aquele controle que vocês vão fazer, né? Vocês fazem aí de maneira objetiva, mas já com o olho em 2026 para falar, bom, como é que eu vou fazer em 2026, né? O que nós vamos ter que fazer, né? E aí sim vai depender do desenrolar aí do próprio ano, né? Se algo, né, que não está estatisticamente claro ali possa mudar esse cenário, mas vai ser um cenário de relativa restrição esse ano, e aí para o ano que vem a gente começa a ter, né, uma preocupação maior aí, a depender da próxima estação chuvosa aí, de como ela se comportar. Mas, no geral, Jorge, eu concordei sempre com você aí, tá tudo abonado aí. Eu falei, só pequenos reparos, né? Só uma pinturinha aqui, né? Num risquinho aqui e ali, né? Obrigado, Marcos. A sua opinião, a sua posição é muito importante. Você é meteorologista, chefe do CIMEPAR. Veja bem, duas coisas para fechar. Quem está na calha do Cantareira, quem capta, desculpe, do Jaguari aqui, do Piracicaba, do Atibaia, tudo bem, porque tem lá a transposição do Paraíba do Sul e tem também as barragens, né? Agora, eu imagino quem não capta, né, diretamente dos rios, né, tem barragem própria. Então, acho que aí é o ponto maior. Mas eu agradeço, Alexandre, fico à disposição se fazer uma experimental. Muito obrigado aí, Jorge. Né? Se vocês não se desmentiram, vocês mentiram juntos, então, é isso? Mas, brincadeiras à parte. Ninguém larga a mão de ninguém. Tá certo. Obrigado aí, Jorge, Marco. Né? Veja que são questões bem técnicas, sempre, a cada apresentação a gente está aprendendo mais. E o GT Previsão se reúne sempre na véspera da CTMH, aqueles que queiram aprender mais, participar dessas discussões, né? Entrar mais a detalhe da questão técnica. O GT, né, Jorge, está sempre aberto aí, as reuniões são online, quem quiser participar sempre é bastante interessante, quem quiser se aprofundar um pouco nessa parte, né? Obrigado aí, Jorge. Então, aqui o cenário está colocado, né? Ou seja, não é um cenário dos mais otimistas, né? Salvo alguma mudança muito radical, mas é isso que o consenso tem nos levado para um inverno na média, abaixo da média, né? E um segundo semestre com as dificuldades, principalmente, como o Jorge disse bem, né? Hoje, 19 municípios se abastecem, né, diretamente do sistema Cantareira e, claro, com uma segurança hídrica mais razoável, mas nós temos mais de 50 cidades que não se abastecem diretamente do Cantareira, alguns, evidentemente, com barragens próprias, mananciais reservados, com regularização, mas muitos estão a fio d'água, dependendo de pequenos córregos ou complementando com água subterrânea, e esses até acabam sofrendo muito mais na estiagem, seja pelos aspectos da qualidade ou da quantidade, do que aqueles que estão nas calhas principais, né? Então, de fato, essa lembrança do Jorge é bastante importante, né? Ou seja, esses municípios que não dependem exclusivamente da calha diretamente influenciada pelo Cantareira, né? Muito bem. Bom, gente, seguindo aqui a nossa pauta, nós estamos no período úmido, e no período úmido nosso CTMH não decidimos sobre as razões, né? A partir do mês de junho a gente retoma aqui as decisões sobre as razões, então a gente fica mais nessa fase de fiscal da regra do sistema Cantareira, né? Como último item da nossa pauta, aqueles que estiveram conosco na nossa última reunião, nós tivemos uma demanda da Secretaria Executiva do Comitê e da SP Águas quanto a um pedido da Sabesp, que protocolou na SP Águas, de uma alteração da outorga, né, que a Sabesp é operadora de Vargem, do município de Vargem, que fica ali na barragem do Jaguari. Havia uma outorga autorizada para uma captação no espelho da água do reservatório, e a Sabesp fez um pleito de solicitar que esse ponto fosse alterado para ajustante da barragem já
ali, né? Então, só fazendo aqui um histórico, na reunião passada, a Sabesp, os colegas estão aqui, Victor e os colegas fiquem à vontade também, estão aqui, fizeram uma apresentação, nós encaminhamos essa apresentação a todos por e-mail, inclusive, e fizemos aqui uma minuta de parecer, lembrando que a competência aqui desse colegiado não é dizer sim ou não para o PIB, sou contra ou sou a favor, né? O objetivo aqui é justamente a SP Águas nos ouvir, do ponto de vista de que, olha, essa avaliação seria importante, surgiram essas preocupações, e é isso que a ata desta reunião que aprovamos, né, da reunião passada que aprovamos nessa, retrata as preocupações de vários membros que se manifestaram em relação a quando da análise dos órgãos gestores, né, porque lá também é uma calha federal, possam levar em consideração essas preocupações, essas avaliações, né? Então, o parecer foi encaminhado a todos. Eu inicialmente consulto se a Sabesp gostaria de fazer alguma colocação. Eu pergunto também à Secretaria Executiva se recebemos alguma contribuição ao parecer que foi encaminhado previamente. Tainá, recebemos alguma contribuição? Felipe? Não, Alexandre, da nossa parte não recebemos. Da minha parte também não, Alexandre. Perfeito. Bom, então não recebemos nenhuma contribuição. Consulto aos colegas da Sabesp se querem fazer algum esclarecimento inicial, antes de a gente projetar o parecer. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alexandre, aqui quem está falando. Alexandre, só uma observação. Eu gostaria que vocês puderem depois me encaminhar a sua ata daquela reunião passada, que eu não a recebi, eu não tive contato com o parecer que vocês fizeram de registro. Não obstante, estive presente e eu recebi em loco, né, as contribuições dos representantes. Eu queria ao menos ter o acesso ao documento final que vocês fizeram, mas fora isso, nada a comentar, tá bom? Obrigado. Ok, Victor, muito obrigado. Claro, o documento é público, com certeza. O parecer foi encaminhado, né, como saiu com a convocação na Câmara, para os representantes da Sabesp, que são os indicados aqui para a Câmara, né? Então, a Sabesp, enquanto CNPJ, vamos dizer assim, teve acesso, mas, claro, os documentos são públicos e foram encaminhados. Eu vou projetar aqui em tela, só para a gente fazer uma leitura rápida do parecer. E também, mais do que o parecer, o áudio da gravação, né? Sempre que a gente vai fazer um parecer, a gente sempre se debruça sobre o áudio da gravação, que também tem a íntegra de todas as falas, de todas as questões também, só solicitar e está disponível, né? Transparência total é o nosso lema. Bom, então, esse parecer foi, então, construído com base nas discussões que existiram na última reunião e encaminharemos, né, caso seja aprovado, para a Secretaria Executiva encaminhado para o CPA, ou SP Águas, né? Para a SP Águas, né? Não o SP Águas. Então, enfim, né? Tem uma estrutura padrão de todos os pareceres das câmaras técnicas, e aqui, então, na introdução, estamos dizendo que a CTMH foi demandada a se manifestar, que a CTMH convidou a Sabesp para fazer a apresentação, isso ocorreu no dia 12 de março, lá na reunião 264, que ocorreu em Piracicaba, onde os membros e a Sabesp fizeram esclarecimento, apresentaram os estudos, cálculos, etc. E aí tem uma conclusão aqui, que, né, se a gente vai aprovar ou não. Bom, em relação aos pontos, né, a gente tentou aqui no parecer representar, e parece que nós estamos aqui, uma apreciação do parecer, né? Algumas preocupações que foram levantadas pelos presentes, pelo Ministério Público e por outros que estiveram conosco, né? Uma primeira questão, né, e aí, como eu disse, o papel desse colegiado não é dizer contra ou a favor, e sim se avalie, leve em consideração alguns aspectos, e um primeiro foi a avaliação da necessidade de compatibilização dos desempenhos apresentados no estudo, né, para o município de Vargem, com as metas estabelecidas no plano de bacias até 2035. Esse é um primeiro item. Um segundo item foi a avaliação dos potenciais efeitos na estrutura de captação ajustante de barramentos, já que há uma alteração, né, estaria no espelho d'água e está vindo para a ajustante da barragem, quando os acionamentos do plano de contingência e operação de cheio do sistema ventareiro, né?
que prevê descargas acima até de 100 metros cúbicos por segundo naquele pequeno trecho ajusante ali do Jaguari-Jacareí, né? Então, uma avaliação que não contava no estudo, né? Ou seja, dos possíveis impactos quanto dessas operações de cheias nessa provável captação, né? Um terceiro ponto quanto à avaliação e apresentação de informações do balanço hídrico quanto à vazão captada, uso consultivo e a vazão a ser lançada, né? Assim como o ponto de lançamento. Também acho que surgiu essa questão, do ponto de vista, claro que a outorga, o pedido de outorga é a outorga de captação, mas em relação a qual é esse balanço hídrico, né? Estou tirando X metros cúbicos e quantos está sendo lançado, para aperfeiçoar um pouco essas informações. O item 3.4, simulações que, utilizando uma série histórica mais longa, permite a avaliação dos episódios de cheia de 2010 e 2011, assim como as condições críticas e aí de estiagem 2013 e 2014. Né? O estudo utilizou vazões mínimas mensais, uma série histórica entre 2016 e 2024. Então, está sugerindo aqui, no parecer, que se olhe uma série histórica mais longa para compreender o impacto dessa avaliação. Um quinto ponto foi quando, até o Roberto da Ana disse na abertura, né, as preocupações quanto aos possíveis impactos na vazão ajusante, principalmente na estiagem, considerando as descargas mínimas de 0,25 nos reservatórios Jaguari e Jacareí, considerando as decisões operacionais de descargas mínimas para cada um dos reservatórios, né, essa foi também uma discussão, porque a regra da outorga fala que a descarga mínima ali é de 0,25 Jaguari/Jacareí, né? Pode ser descarregado por um por outro, ou meio a meio essa vazão, e historicamente tem sido meio a meio, né? O Luciano e os outros colegas da operação podem complementar, mas se for 0,125, né, metros cúbicos por segundo, como que fica esse efeito aí dessa alteração? Um sexto item, a avaliação das alternativas de abastecimento quando do fechamento total da descarga do reservatório de Jaguari para as inspeções ligadas à segurança do barramento, né? Considerando as últimas inspeções realizadas e aprovadas pelos órgãos, o período de fechamento tem sido em média de 5 dias, né? Então, chega aqui para as piadas, para a ANA e a própria CTMH se manifesta, recorrente, evidentemente, do diretor de segurança da barragem, fazer fechamentos da barragem para que as inspeções aconteçam. E aí, quando isso acontece, as descargas são feitas pelo Jacareí. E, nesse caso, a vazão no Jaguari, onde ficaria esse ponto de captação, é muito pequena, né? Porque a contribuição natural ali é muito pequena. E tem sido em média de 5 dias, já foi de mais de 7 dias, 8 dias. E como ficaria essa captação nesses momentos de vazão bastante reduzida ali, né? E, por fim, né, uma preocupação que o Ministério Público trouxe, é uma avaliação dos aspectos qualitativos, né, quanto aos potenciais impactos do lançamento, né, ou seja, eu vou ter uma outorga de captação, vou ter uma outorga de lançamento nesse trecho com vazão reduzida e os possíveis efeitos ajustantes, se avalia esses efeitos, né, e aí são anexos a esse parecer, a ata aprovada, né, que aprovamos hoje, e a íntegra da apresentação realizada pela Sabesp, né? Então, a conclusão é nesse sentido, a CTMH está contribuindo aí para esse processo de solicitação que o colegiado fez a CTMH e, naturalmente, em virtude da demanda da SPA, né? Então, esse é o parecer que foi encaminhado e até o momento não recebemos aí contribuições e vamos abrir, então, agora para as manifestações, né? Acho que está inscrito aqui, Eduardo Léo. Por favor, Léo. O Alexandre, se permite só reforçar um ponto que eu acabei comentando na última reunião, sobre a questão da avaliação do aspecto qualitativo. Acho que seria interessante avaliar também eventuais dificuldades que possam ocorrer em função de manobra de descarga, né? Não só acho que em razão do trecho ou do período de seca, mas também em razão de manobras de descarga, né, que acho que ela podem ocasionar alguma movimentação de sedimentos que podem gerar alguma dificuldade operacional, né. Nem sei se a se colocar no parecer, mas eu sugeriria pensar a partir do caso de Piracaia, ali, das experiências que a gente tem em Piracaia, se for o caso aí talvez levantar,
mas acho que é interessante pensar o aspecto da qualidade não só para o período necessariamente de estiagem e não só no trecho com a vazão reduzida. Certo, Léo, mas você acha que o texto representa isso ou você está fazendo uma sugestão de inclusão para uma questão? Eu sugeriria complementar o texto. Qual item, Léo, seria? Eu acho que, ao meu ver, seria no item 3.7, né, para deixar ali a avaliação dos aspectos qualitativos, né, de modo mais, eu diria, mais genérico. Certo. Tem alguma sugestão de redação aqui? E se você não achar que fica ruim, Alexandre, eu tiraria a parte final, né, a avaliação dos aspectos qualitativos pela CETESB, né. Sua sugestão é a gente tirar aqui, então, um trecho de vazão reduzida, deixar só os possíveis efeitos adjuvantes, é isso? A gente tiraria isso aqui, ó. Uhum. Possíveis impactos do lançamento e possíveis efeitos adjuvantes, é isso? Com potenciais impactos e possíveis efeitos, eu tiraria o do lançamento também, porque quando você fala do lançamento, eu suponho que é o lançamento do esgoto, né? Sim. E a minha preocupação aqui, Alexandre, também tem essa questão do efluente, né? Mas é a condição do lançamento, né? Ali, acho que o ponto está muito próximo da descarga do Cantareira. Assim, a chance do OD ser muito baixo é grande, né? E a chance de eventualmente termos alguma movimentação de sedimentos, não sei se é exatamente também esse o fenômeno, né? Mas acho que pensaria que pode haver algum problema relativo à qualidade, né? E aí acho que com relação à proximidade aí com a rodovia, essas outras questões, acho que é mais uma avaliação de risco, né? A preocupação também é com qualidade, colocado de um modo um pouco mais genérico, né? Certo. Então, a proposta é só que a gente faça a supressão desse trecho, deixe mais genérico essa questão da avaliação da qualidade, né? Além dos efeitos adjuvantes, quantidade e qualidade. É isso? Se possível fazer uma sugestão externa, eu sugeriria fazer essa adequação. Tá, bom, é uma proposta em tela, na verdade, só uma supressão desse trecho desse parágrafo, né? Ficaria a avaliação dos aspectos qualitativos pela CETESB quanto aos potenciais impactos adjuvantes, de uma forma lato, né? Ou seja, mais aberta, né? Mais alguma contribuição? Conseguindo ver na tela aqui, quando estou projetado eu não vejo o chat aqui. Nenhuma manifestação aqui no chat, Alexandre. Certo. Bom, então, não havendo nenhuma manifestação, o documento então foi encaminhado para os membros da CTNH, não houve nenhuma contribuição prévia, e então eu vou colocar em apreciação o parecer da forma que está, com essa alteração sugerida aqui pelo Eduardo Léo, da supressão desse trecho, desse parágrafo, né? E eu escutei um barulhinho, alguém pediu falar? Isso, o Vitor pediu falar. Ah, perfeito. Vitor, por gentileza. Alexandre, só por curiosidade, agora, esse documento que vocês estão fazendo o ajuste agora, vocês vão encaminhar para o SP Águas, para que eles façam a apreciação, se existe a necessidade de fazer alguma complementação no estudo técnico que foi enviado para o órgão, é isso? Na verdade, agora nós, enquanto CTNH, encaminhamos para a presidência do comitê, que avalia e encaminha, ou não, né? Pode decidir não encaminhar, mas tem encaminhado, encaminha para o SP Águas, e aí o SP Águas, junto com a avaliação que também estão fazendo, né? Pode pedir. Aí um pouco é o procedimento interno da SP Águas, se vai pedir uma complementação à Sabesp, ou enfim, aí é uma decisão interna deles. Mas da nossa parte é isso, a gente vai encaminhar para eles, né? E assim, na apresentação que eu fiz para vocês naquela oportunidade dia 12 de março, foi só uma coisa bem sucinta, o maior detalhamento foi no próprio relatório, né? Tanto no inicial quanto no complementar que foi solicitado pelo SP Águas. Então, assim, tem aspectos relacionados ao balanço, aos usos que tem na bacia, isso tudo foi trabalhado em cima de informações públicas, né, dos órgãos, responsáveis penais.
da gestão dos recursos hídricos. E a questão lá do período histórico, de fato, assim, 2016, 2018, conforme eu mencionei na reunião daquela oportunidade, se não me engano, foi... Vitor, desculpa, mas está muito difícil de te ouvir. Se está um barulhão aí. Bom, é isso. Em suma, é isso daí, mas sem problema, eu vou aguardar aqui a manifestação do órgão, né, responsável pela gestão. Perfeito, Vitor. Não, exatamente esse é o procedimento agora, e inclusive pode ser que alguma colocação que a gente tenha feito de avaliação, a SPA diga, não, a SABEP já apresentou, inclusive eu sei que eles pediram uma complementação a vocês, da nossa parte é um processo consultivo aqui, né, e só esses pontos de atenção que os membros relataram, né? Perfeito. Bom, então, diante disso, eu coloco a apreciação o parecer, com essa adequação no item 3.7 da versão original que foi encaminhada a todos. Aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que tiveram alguma objeção, por favor, registrem no chat. Me ajudem aí, Felipe e Tainá, que eu não vejo o chat daqui. Sem nenhuma manifestação. Bom, então, não havendo manifestações, o parecer está aprovado por unanimidade e faremos esse encaminhamento como já relatamos aqui, né? Bom, com isso, consulto aos membros se há mais algum assunto queiram tratar. Não havendo, a gente já vai anunciar aqui nossa próxima reunião, que será ainda no formato videoconferência, próximo, né? Então será no dia, uma nova data, né? Para quem se lembra, a reunião estava convocada para o início de maio, mas no início de maio vai haver um grande evento de recursos hídricos, que será em João Pessoa, inclusive com reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, câmaras técnicas do Conselho, que vários membros aqui, inclusive eu, participam, e a própria Secretaria Executiva também vai estar bastante mobilizada na participação dos representantes do PCJ. Então, houve uma solicitação aqui para a gente fazer um ajuste de data, da data inicial, então, estamos propondo uma nova data para o dia 14 do 5, né, no formato de videoconferência, a nossa reunião número 266, e para aqueles que já dando um spoiler aqui também, para aqueles que estão com saudade de se ver pessoalmente, a nossa primeira reunião do período seco será no dia 2 do 6, se eu não estiver enganado, e será em formato presencial, provavelmente no município de Paulínia. Estamos só acertando os detalhes aí. Dia 2, é isso, Tainá? Perdão. 2 do 6 é a nossa próxima reunião presencial? Segunda-feira. Isso, é numa segunda-feira, exatamente. Perfeito. É numa segunda-feira, a gente sabe, 2 do 6, a gente sabe que não é um dia muito bom para a reunião, mas a gente sempre tem essa tradição de fazer no primeiro dia útil do início do período seco, quando a CTNH volta a assumir a tomar decisões das descargas permanentes. Então, nossa próxima reunião, 14 do 5, de videoconferência, presencialmente depois de 2 do 6, e depois em julho também teremos aí, inclusive, o processo de renovação das câmaras técnicas, mas ao longo do tempo a gente vai trazendo essas informações. Bom, senhores e senhoras, sem mais, então, assuntos a nós deliberarmos nesta manhã, eu gostaria de só parar de compartilhar aqui. Mais uma vez, agradecer sempre o alto quórum, tivemos aí, estava com mais de 80% do quórum, né? Ou seja, isso mostra o comprometimento aqui dos membros da CTNH, dos assuntos, ainda mais nesse início de estiagem, que com certeza trarão muitas emoções aí, né, pelos desafios que temos para enfrentar, e nesse novo mandato, muitas coisas, como já falado aqui, né, renovação do Otávio Alimentareiro, sistema adutor regional, as barragens e tantos outros tópicos que serão pauta aqui nesse palco da CTNH. Então, com isso, eu passo para o Paulo, para o Felipe também, se tiver considerações finais, pedindo, desejando que todos fiquem bem, passem repelente, porque só na minha família tem 3 com dengue. Então, já votos de muita saúde a todos também. Paulo Dino. Pessoal, é só desejar uma boa tarde para vocês e um bom fim de semana, e muito obrigado pela participação na nossa Câmara Técnica. Vocês dão respaldo, né, ao nosso coordenador e a nós por tudo que nós fazemos. Grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado pela participação mais uma vez. Valeu. Valeu, pessoal. Bom dia.